Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com o olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, representa as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, representa as mulheres, 100% feminista. Representa Pautune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro, forte, autoritário, às vezes frágil, eu assumo. Entendiendo como que surge mismo de todas las desigualdades del sistema capitalista, lo puedo llevar, por ejemplo, muy al caso de mi país. Entonces, Colombia, que es un país mayormente agrario, entonces, por ejemplo, una familia que produce su propia comida, tiene su propio terreno, está en el interior del país, y de un momento a otro llegan facenderos a despojar de sus tierras, generalmente con tácticas paramilitares y de maneras muy violentas que los hacen ir. No hay un Estado que los proteja, el Estado ahí es aquel que tenga la fuerza. Por eso mismo muchos facenderos logran sacar a las personas de sus hogares. Después estas personas, donde el Estado nunca aparece, migran para la ciudad buscando una seguridad, una ciudad que es totalmente hostil, y los lleva a vivir, como obviamente no van a tener dinero, no tienen personas conocidas, familiares, van a terminar a barrios periféricos, por ejemplo, a veces invasiones, donde otra vez el Estado no se presenta, tienen la dignidad de vida desaparece, porque por lo menos en el campo tenían una forma de sustento. Ahora que es retirada eso, tienen que vender su fuerza de trabajo, muchas veces personas que precisamente por ser del campo no son escolarizadas y les niegan el trabajo, tienen que estar en ese entorno precisamente de tantas expresiones de la cuestión social. También en forma deplorable, en forma paupérrima, niños con falta de acceso a la educación, un derecho humano garantizado, el derecho a la vivienda, ese derecho a la salud, ese derecho a la educación que tanto se habla, que en teoría está garantizado, pero que hay una carencia enorme. La gente, los niños, las niñas, no tienen ese acceso a vivir en una vivienda digna, no tienen acceso a esa salud, y que menos hablar de una educación bastante marcada que termina expulsando otra vez a esa familia, a esos niños que ya de por sí están viviendo en situación de pobreza. Y son derechos humanos que otros lucharon para ser garantizados, pero que hasta hoy día no están garantizadas. Las familias siguen sufriendo cada día más, y los niños y las niñas ni qué decir. Porque eu, principalmente imigrante, eu começo a enxergar isso mais quando chego no Brasil, por exemplo, né, de ver que tem uma falha, né? A gente caiu muito com essa palavra, né, dizendo que, por exemplo, direito humano, falando de direito humano, mas na verdade, na prática, isso não funciona. Ou funciona para um determinado grupo, para outro não, né? Por exemplo, eu sou imigrante, mas as pessoas acham que, tipo, ser imigrante você tem direito a trabalhar, mas não estudar, né? Isso já prova uma falha o que se diz respeito do direito humano, né? E isso também nos faz cair nessa falsa democracia que vivemos aqui, né? De um determinado grupo ter um acesso
determinadas coisas e o outro não, né? E a gente acha que o outro grupo que não tem tudo para ter acesso para todo mundo, mas o outro grupo que não se acessa a determinado coisa é porque não se esforçou, porque não se esforçou mesmo, né? Algumas escolas, a mensalidade é o preço do salário mínimo lá, né? Tipo, os pais, né, nem têm condição nem de pagar a escolaridade. Isso é um grande desafio, né, para os jovens haitianos. Una de las expresiones sociales que estamos viviendo desde hace mucho y hoy justamente en este siglo es sobre el abandono. Pero ¿un abandono en qué sentido? Vamos a hablar sobre uno de los derechos que están siendo violados, que es justamente las personas con discapacidad. Una forma de reclusión involuntaria, ¿por qué? Porque las personas con discapacidad no están teniendo acceso, no están teniendo accesibilidad para poder salir de sus casas. Y en este sentido, el abandono por parte del Estado y por parte de muchas personas para que estos puedan realmente salir fuera de casa, demostrar la capacidad que tiene y también demostrar que una silla de rueda o con una discapacidad no va a perjudicar o va a tener algún problema para demostrar el potencial que ellos tienen. Entonces se limita el acceso a ese transporte. Luego las facultades, las universidades, lastimosamente el JU, tenemos que no es accesible. Realmente es un problema, estamos encerrados en el PTI de una cierta forma, entonces, y claro, no solamente en la universidad, es algo que estoy viviendo yo, ¿verdad? Pero muchas otras personas, y también existen en todos los lugares, existen en escuelas, supermercados. El conflicto armado colombiano ha sido una temática que hasta la actualidad ha tenido sus repercusiones y de hecho justamente en el conflicto armado colombiano se expresan muchas cuestiones sociales. En Colombia la violencia, la violación del derecho a la vida son cuestiones comunes y diarias en muchas zonas y sectores de nuestro país y cada día más derechos son violados y personas son vulnerabilizadas por causa de un conflicto que incluso ellos no hacen parte, a tal punto de que eso es tomado como algo normal. En muchas regiones de Colombia, el hecho de que los derechos humanos sean violados hacen parte del cotidiano de las personas. Muchos de ellos son amenazados, voces son calladas cada día, entonces todo queda en la impunidad, todo queda en el silencio y no se garantiza nada. Normalmente, o que me preocupa como estudante do Serviço Social do segundo semestre é a questão da imigração dos haitianos aqui no Brasil, e principalmente a inserção dos haitianos no mercado do trabalho. Ainda eu acho que não tem estudante que já estudou sobre a integração dos haitianos no mercado do trabalho aqui no Brasil, porque todo mundo já sabe o contexto social e político e econômico que faz que os haitianos são aqui no Brasil por enquanto, mas às vezes a situação social dos haitianos fica muito complicado e quando acontece uma coisa lá no mercado do trabalho não tem como resolver porque não tem uma instituição para que essas pessoas vão para discutir cómo eres se sentir como inmigrante haitiano en el mercado de trabajo. Y lo que para mí es la cuestión social, según el entorno en el que yo me desenvolví, en el que yo me desarrollé, en Ecuador es tipo en el entorno indígena, porque allá lo que uno vive es como, se vive un poco como de discriminación hacia la gente indígena. Inclusive uno pide más participación en el sector estatal, en el Estado. De ahí la gente es como que tiene preconcepto porque el indígena es vago, el indígena es pobre y solo pide sin dar nada a cambio. En este caso, en el caso sur, a mí me parece mucho más injusto porque allá de cierta forma nosotros, o sea, a pesar de que pedimos eso, es como nosotros sentimos esa clase de preconcepto hacia nosotros. Pero cuando yo me vine a Brasil lo que yo vi fue, allá de cierta forma nosotros, o sea, a pesar de que pedimos eso, es como nosotros sentimos esa clase de preconcepto hacia nosotros. Pero cuando yo me vine a Brasil lo que yo vi fue, allá de cierta forma nosotros, o sea, a pesar de que pedimos eso, es como nosotros sentimos esa clase de preconcepto hacia nosotros. Pero cuando yo me vine a Brasil lo que yo vi fue
que prácticamente la gente indígena de acá sufrió mucho más de lo que nosotros sufrimos allá, porque fueron prácticamente desechados de su tierra. Inclusive tipo yo lo que veo allá para las culturas guaraníes de acá es que viven en las calles, mendigan, y son cosas que no pasan en mi país. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestras tierras, o sea, no fuimos desalojados de nuestras tierras. Y por ejemplo, en el caso de aquí de Itaipú, por donde estoy, yo sé que les dieron un territorio pequeño e eles eram dueños da maior parte do território. As expressões da questão social, elas vão estar em diversos pontos da sociedade, né? Porque não é só uma questão de classe em si, mas é também uma questão de gênero, de raça, etnia, de sexualidade. E a gente vê isso quando, por exemplo, no Brasil, a cada 23 minutos um jovem negro morre, dentro das favelas principalmente. Então, se essa população negra também faz parte da população pobre, ela tem que ser reconhecida e tem que ser estudada, tem que ser vista essas especificidades. E por que nós não as vemos, por que elas não são estudadas? A mesma coisa acontece com a população LGBT, por exemplo, onde cerca de 90% da população travesti e transexual não está dentro do mercado formal de trabalho. Então, se essas pessoas são pessoas que evadem, são pessoas que não estão dentro da sociedade, não estão dentro do mercado de trabalho, a gente também precisa reconhecer essas questões e reconhecer o que essas desigualdades têm e como que a gente faz para superá-las dentro do serviço social, mas também dentro das políticas públicas. Uma questão também muito importante dentro dessas expressões da questão social vai ser a questão da mulher, da saúde da mulher, principalmente relacionado ao aborto, que é um tema muito atual agora na América Latina, com essa discussão em vários países, na Argentina principalmente. E a gente, como Tríplice Fronteira, eu acho que também tem essa responsabilidade de discutir isso, porque a gente não está falando só de uma população pobre que não tem acesso a, por exemplo, conseguir em países em que já tem essa interrupção de gravidez descriminalizada para fazer esse procedimento. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a maior parte das mulheres que fazem aborto são mulheres negras e pobres. Essas mulheres negras e pobres são submetidas a operações que muitas vezes são cruéis, muitas vezes são desumanas e muitas vezes levam à morte. Então, é por isso que a gente precisa ter essa abrangência maior, ter essa transversalidade dentro do serviço social, para que se veja realmente uma totalidade de quem é atingido pelas expressões da questão social. Es aparte de todo lo que origina la dictadura. ¿A qué me refiero? La sociedad uruguaya quedó muy dividida, queremos la verdad, existen muchas heridas que no fueron cerradas por la inexistencia de esa verdad. Por ejemplo, una persona allí, política obviamente, o no, que fueron hallados sus restos. Durante años, décadas, se pensó que estaba enterrado en los cementerios clandestinos que se encontraban en los cuarteles, tanto de Montevideo, Canelones y Durazno, y no se hallaba por ningún lado. Después se creyó que había sido desaparecido, se había sido arrojado al Atlántico, al mar, en los vuelos de la muerte, los conocidos vuelos de la muerte, que todo el mundo ya sabe quiénes son. Y hace poco tiempo sus restos fueron hallados en Argentina. Ustedes saben que en Argentina existía la Escuela de Mecánica de la Armada y las automotoras Orletis, todas en las periferias y en la provincia de Buenos Aires, ahí, pero en el entorno de la provincia de Buenos Aires, todo, donde fueron grandes centros de desapariciones y tortura. Entonces, hasta que no haya una verdad, o sea, hasta que la verdad no nos llegue a todos los uruguayos, sí vamos a estar divididos. O bairro se localiza numa parte da cidade em que ao redor desse bairro é muito visível jovens e pré-adolescentes e jovens
indo para o caminho do tráfico, né? Como falta de acesso à educação, à cultura, ao lazer, sabe? E esses jovens, eles em pouco de 10 anos vão entrar na estatística ou de ser preso ou de estarem mortos, né? Tanto dentro do tráfico ou quanto dentro pela força do Estado. Direitos básicos, né? Direito à vida, à liberdade de expressão, que dentro da comunidade, dentro da favela, essas coisas não são muito bem vistas pelos próprios cidadãos, né? Ou pela linguagem ser um pouco muito técnica e científica demais, né? E pelo conhecimento tá dentro da universidade, o conhecimento não sai para fora, sabe? Então, todo o conhecimento sobre direitos, sobre poder ou não poder, sobre o que você deve fazer ou não, isso é entrelaçado dentro da universidade. E quando sai para fora na comunidade, a comunidade não tem uma linguagem que é acessível a esse conhecimento. Então, eu acho que dentro dessa questão, pelo menos na minha visão, acho que a gente teria que dar mais de si e trazer que os direitos humanos possam ser efetivos, não tanto só na comunidade que está dentro do mercado de trabalho formal, mas também com aqueles que estão tentando acessar o mercado, a cultura, o lazer, né, uma boa educação, etc. Acho que é isso.